Olá, espectadores do portal RCIA, dentro da TV RCIA Araraquara. Hoje temos mais um ponto de encontro, dessa vez com Lauro Monteiro, artista plástico de Araraquara, hoje radicado em Paraty. E aí, Lauro, tudo bem? Olá, tudo bem, Zacaib? Prazer em estar aqui com você nessa manhã gelada, né? Tá bem frio aqui também. Aqui já tá. A semana passada foi bem fria, agora já tá melhorando, o tempo tá mais ameno e a semana deve ser mais tranquila. Lauro, vamos começar falando dessa sua mudança para Paraty, né? O que te levou até Paraty a fixar a residência aí, depois de ser secretário da Cultura aí por duas oportunidades aqui em Araraquara? Pois é, Zacaib, é interessante essa mudança, né? Foi uma mudança bastante importante na minha vida, porque foi uma mudança buscando o meu outro lugar no mundo, né? Era um sonho, né? Paraty sempre esteve nos meus planos, desde que meu ateliê em Araraquara tinha muitas coisas, muitas lembranças e muito daquilo que eu esperava que fosse Paraty, nas cores, nas propostas. Dos principais motivos foi que eu acredito, claro, né, que o meu trabalho artístico ele teria uma maior visibilidade, né? Porque Paraty está a 4 horas e meia do Rio de Janeiro, 4 horas e meia de São Paulo, numa região muito próspera, que é bem próximo ao Vale São José dos Campos e todas as cidades ali em cima da Dutra, não é? Um lugar, e Paraty tem o seu conjunto arquitetônico fantástico, hoje ela é patrimônio mundial pela Unesco, tem uma série de encontros de culturas, cultura caiçara, cultura quilombola, cultura indígena, e isso, e até nos meus trabalhos, mesmo quando fazia em Araraquara, no Ateliê Varanda, eu tinha essa pegada, esse olhar para as questões étnicas e brasileiras. Então, isso foi muito bom, né? Aí, passado o período à frente à gestão da cultura em Araraquara, eu resolvi, então, enfrentar esse reinício de vida, né? Porque é um reinício É mesmo. uma cidade turística, né? Então tem muita gente que pode levar o olhar do seu trabalho para o mundo, né? Também. Exatamente. E isso aconteceu, de fato. Era uma coisa que eu estava. Quer dizer, claro, a gente não manda na nossa vida e no nosso destino, né? Mas, como eu objetivei, né, posicionar o meu trabalho nesse eixo importante, eu tive várias inserções no Rio de Janeiro, como em São Paulo, capital, mas mais do que isso. É, vamos dizer, esse posicionamento, né, diante do trabalho, me levou a Portugal, né? Primeiro a Espanha, depois a Portugal, e uma coisa atrás da outra. Veja que desde 2014 eu desenvolvo projetos em Portugal, né, projetos importantes de intercâmbio de artistas, e só interrompido em 2020, na verdade, 20 e 21, né? É, mas uma coisa que é muito importante aí, embora eu esteja aqui trabalhando, enfim, uma coisa importante é que o meu coração é araraquarense, né? É, tanto é que nos primeiros momentos do projeto português eu trazia amigos queridos e grandes talentos, né, de Araraquara, da região de Araraquara, para Portugal. E aí fiz o contrário também, né, trazendo os portugueses para Araraquara. Então, meu coração é araraquarense mesmo. Vamos falar um pouquinho de memória, então. A família Monteiro, né? Seu pai teve estabelecimento comercial no centro da cidade. Você teve um tio-avô que teve um hotel, Hotel São Bento, ali perto da estação do trem. Estação.
conta um pouquinho dessa infância do Lauro em Araraquara, vivendo esses momentos aí do comércio, da Sim, hotelaria, porque tem a ver também com o receptivo de turismo ali, né? Na sim. cidade. Conta um pouquinho dessa É. infância do Lauro em Araraquara. Então, Zacaibi, minha família, dos pais, né, Monteiro, portugueses, vindo de uma região chamada Vale da Mula, de Portugal, norte de Portugal, né, minha avó, tios avós, que vieram e que logo se estabeleceram em Araraquara. E eu estou falando isso década de 20, né? Nesse período, né, trabalhavam muito, né, eu imagino que o grupo de portugueses em Araraquara era muito grande, devia ser muito mais do que hoje, não é? É, e eles se estabeleceram em vários serviços e pontos de comércio. Então, meu pai teve o restaurante Central, que era em frente ao que hoje é o antigo Clube Araraquarense, hoje é a Secretaria de Cultura. É, logo em frente à Matriz havia o meu tio com um restaurante também, logo na Avenida São Paulo, o Grande Hotel, né, que era também da família, o Hotel São Bento, né, de tios avós. Então, eram famílias, e famílias numerosas, né? Haja visto que a minha avó teve 11 filhos, não é? Meu pai era nascido em Portugal, mas veio muito pequenininho, né, para o Brasil e se estabeleceram em Araraquara. Então, a minha infância, e até pelo falecimento do meu pai muito cedo, eu fui morar e ficar sob a tutela do meu tio João, que era um dos sócios proprietários do hotel, Grande Hotel. E lá eu passei boa parte da minha infância e juventude até ir para a faculdade. É, veja que isso é muito interessante, porque os meus tios, eles pouco tinham estudo formal da faculdade e tudo mais. Mas meu tio João, por exemplo, falava inglês perfeitamente bem, tinha uma cultura. Aliás, isso era muito importante, né? E esse é a grande herança, né, que eu A sua tive, foi formação, né? a minha formação cultural, desde de garoto, né? Então, e dessa forma, quer dizer, eu fiquei em Araraquara até o ano, vou dizer, 2009, quando, então, de 2001 a 2009, eu fui secretário de Cultura do governo Edinho. E aí, depois você fez a faculdade, você cursou o quê e como você optou pela arte? Pois é, a arte sempre era permeada na minha vida, desde garoto, né? Então, o meu primeiro curso de desenho foi com o Kiko Lopes, né? Que foi desenho de caricatura, desenho dos Que personagens. legal, eu também Foi tive essa experiência. maravilhoso, maravilhoso. Depois eu fui estudando nos ateliês, porque eu tinha vontade de fazer belas artes, mas a escola já tinha sido fechada. Então, eu fui estudar em vários ateliês, né, da época de artistas. É, olha que interessante, o nosso museu histórico hoje abrigava a Pinacoteca, tá? Não era chamada Pinacoteca na época. E eu era rato daquele museu, né? Porque eu admirava aquelas obras maravilhosas e estudava com o professor Lafayette Toledo, isso desde antes da faculdade. Ingressei na faculdade de engenharia e depois, quer dizer, ou ao mesmo tempo, né, fiquei trabalhando, desenvolvendo trabalhos artísticos. Agora tem uma questão muito interessante aí, Zacaibe, talvez você não saiba. É, mas o Jornal Imparcial, que foi um grande parceiro dos artistas, é um grande parceiro, não é?
O jornal foi muito importante numa época em que, eu estou falando da década de 80, início da década de 80, onde, com vários artistas, porque éramos reunidos na coletiva de artes da Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Nessa coletiva, onde se reuniam vários artistas de Araraquara e região, formávamos um grupo que nos sentávamos ali embaixo, naqueles bancos, né? A biblioteca não tinha aquela grade, né? Era uma praça, né? E sentávamos ali discutindo política cultural para Araraquara. Isso é anos 80, Zacaibe, na década de 80. O Marcelo Henrique estava lá no Imparcial, já? O Marcelo... Isso, exatamente. Marcelo Henrique, antes o José Roberto, ou ao mesmo tempo, talvez antes que o Marcelo, o Zampieri, que era o fotógrafo. Marião. Então, Marião, pessoas assim fantásticas e que davam abertura aos nossos posicionamentos em relação à necessidade de uma política cultural em Araraquara. Fizemos, portanto, ali um movimento, né? Foram anos. Eu até chamei um dia, falei uma vez assim, eram anos de chumbo, porque eram anos duros, né? Onde poucos artistas tinham inserções, haviam alguns privilegiados, mas conseguimos, com esse movimento, depois que virou associação, uma coisa muito interessante, a tomada da Casa da Cultura. Então, é você, o Zânia, o Paulo Márcia, não é esse pessoal? Isso, exatamente. Pau de Arara, né? A Pau de Arara, pessoas que já nos deixaram, como Maria Cecília Albino, Leda de Oliveira, enfim, queridos que já estão brilhando no céu, mas o grupo era esse o grupo que insistia em coisas, insistia em políticas culturais, né? E foi isso até tivemos um apoio muito grande de alguns vereadores importantes da época, que era Paulo Homem, né? Posteriormente o Edinho Silva, entre o Vanildo Trindade, né, que eram vereadores que entendiam a nossa luta e a nossa preocupação. O que queríamos eram espaços democráticos, né, espaços que pudéssemos transitar, que pudéssemos ocupar, porque isso que era o mais importante, não é? E que pudéssemos, junto ao poder público, criar políticas culturais, né, para a cidade. E aí eu volto um pouco no passado, Zaccabi, para dizer o seguinte: eu sempre tive muita vontade, como eu falei, né, estudando nos ateliês, mas eu pagava pelas aulas, né? Era sempre assim, era pouco, era muito, enfim, mas eram aulas pagas. E nós achávamos que, assim como a educação ela é um direito do Estado, né, do poder público, a cultura também deveria ser, né? E claro que graças a essa movimentação toda, houve uma questão muito interessante que, às vésperas de uma eleição que elegeu o Edinho Silva, que deve ter sido ano... não 2000 sei para se... 2001, De 2000 para 2001, exatamente. Fizemos... Você lembra-se do restaurante Degraus? Sim. Importante espaço onde tinha exposições de arte, e tivemos, então, a possibilidade de chamar, olha que ousadia que éramos, ousados mesmo, chamar os candidatos e fizemos uma carta de compromisso que eles assinassem, os candidatos pudessem assinar, se comprometendo a essas políticas culturais. Então, eu imagino que eram alguns candidatos, eu lembro que sim, Edinho Silva, Marcelo Barbieri, outros talvez, enfim.
esse período e essa relação da política cultural foi muito, muito importante, porque conseguíamos nos fazer ouvir, né? E assim a história seguiu, né? Foi natural que você fosse é, indicado para ser secretário da Cultura, né? Mas antes de falar dessa sua gestão na cultura, eu queria falar um pouquinho sobre a engenharia influenciando na sua arte, porque a gente percebe uma harmonia nos traços, né? Falando especificamente da sua obra, Uhum. aquela luz branca que você dá nos seus quadros, que é uma característica. Eu não vi, eu conheço um pouquinho Sim, de sim. arte, mas eu não vi muito em outros artistas. Parece que é uma coisa peculiar sua, aquela luz branca e simétrica e harmoniosa, tem a ver um pouquinho com a engenharia e alguns também, alguns artistas que você se inspirou ao longo da sua trajetória artística, antes de entrar na gestão de cultura como secretário. A engenharia, na verdade, ela trouxe muitas luzes, e bem, como você bem colocou, né, ao meu trabalho artístico. É, lembrando que sim, eu sempre busquei dentro da engenharia um pouco mais da arquitetura do que da engenharia mesmo, dos cálculos. Embora eu tenho sempre muitos trabalhos que são bastante geométricos, com linhas que cortam e traçam o trabalho, com planos, né? Eu gosto muito disso. Talvez, e bem observado, né? É um pouco da engenharia no meu trabalho artístico, né? Esses planos que rompem o espaço que é o espaço pictórico. Mas eu acho que esse trabalho ele tem também muito a ver com as aulas que eu tive com o professor Lafayette Toledo, porque o professor Lafayette ele insistia muito em que seguíssemos alguns mestres da arte, né? Então, mestres desde o Renascimento até os mais modernistas, que a gente entendesse. Eu digo a gente porque nós estávamos num grupo muito interessante, e eu vou citar alguns nomes desse grupo lá dentro do Ateliê Lafayette, que era o ator Luiz de Toledo, meu amigo, colega, então, do pré-vestibular, o Edson Vargas, um músico também que fez arquitetura, não é? Então, esse pequeno grupo, que era liderado, de um lado, pela professora Maria Helena Frem, né, que era a nossa professora do cursinho, né, professora de línguas, que acabou nos levando ao professor Lafayette. Então, tem mesmo um pouco da engenharia. Gestão cultural. Ficou 8 anos frente à Secretaria da Cultura. Quais foram as principais contribuições, na sua opinião, que você deu como gestor cultural? Teve muita coisa nesse período, né? Eh, Além de escolinhas de arte, implantou alguns eventos importantes e também abriu o Museu de Imagem e Som, também começou com esse processo de abrir o museu que acabou Uhum. em 2007 sendo implantado. Enfim, quais, na sua opinião, essas contribuições que a sua gestão deu para Araraquara? Pois é, nós temos algumas coisas muito importantes que aconteceram, né? Um pouco antes dessa minha gestão, e há de se falar e de se lembrar do querido Ivo Dall'Acqua, que nos auxiliou muito na Semana Luiz Antônio Martinez Corrêa, que foi o grande, vamos dizer, o ápice do nosso movimento pró-cultura em Araraquara e da Pau de Arara, né? E que esse Foi ano está acontecendo em forma online, né? Vai estar acontecendo. isso,
exatamente, e tem a curadoria da professora Flávia Marchetti, realmente é uma semana muito importante, e que já estamos na 20ª, nem sei o número, mas faz muito tempo desde então. É, Claro que quando Edinho Silva me convida para assumir a Secretaria da Cultura, evidentemente que era assim, né? Nós éramos quem jogava a pedra, e agora tivemos que virar uma vidraça, não é? E então, naquela época, naqueles anos que foram bastante complicados, os primeiros 4 anos, de implantação dos projetos que a gente lutava, né? Então, eu trouxe para a secretaria a Eusane Andrade, que era minha companheira do movimento cultural, a Gil Samara, e o grupo bastante pequeno, evidentemente, de trabalho, a gente trabalhava o tempo todo, né? Mas implantou-se coisas importantíssimas que até hoje são marcas do governo, e que passado de 2000 para 2021, e lá se vão tantos anos, né? Mais de 2 décadas. Não, é, é, essas marcas continuam, esses programas, isso é maravilhoso, e que a gente não vê em muitas das prefeituras, é que muda o governo, porque mudou a legenda, o partido tal, se derruba a ponte, aí o outro constrói a ponte, aquela história. E as oficinas culturais, que eram aquilo que a gente mais desejava, dar a possibilidade para o jovem ir para o campo das artes, mas de que forma? Como educação, como arte-educação, tornando-se um cidadão mais sensível, entendendo mais as coisas. Então, essa marca ficou. Passou o governo Edinho Silva para outro governo, voltou o governo Edinho Silva, e, claro, eu acho que em alguns momentos mais valorizadas, outros menos valorizadas, mas a marca ficou, que eu acho que um dos programas mais importantes. Além dos eventos, e os eventos, como a gente falou, a Semana Luiz Antônio, aí você tem o Festival de Dança, você tem coisas assim muito interessantes, mas eu não vejo em Paraty, na questão das políticas culturais, não vejo em cidades em que eu transitei essa experiência das oficinas culturais. E quando eu começo o meu trabalho em Portugal, foi uma coisa muito interessante, porque eu levei essa experiência para Portugal. Então, o primeiro ano dessa experiência, Eusânia Andrade, por exemplo, esteve comigo em Portugal, e na cidade de Torres Vedras pudemos, então, mostrar um pouco daquilo que a gente fazia. É pertinho de Lisboa, né? Essa cidade é... Isso, exatamente. 20 minutos de Lisboa, bem pertinho, até por ser muito próximo, teoricamente, você poderia dizer, não, Lisboa, que é uma efervescência cultural, não faria uma sombra, né, na cidade de Torres Vedras, e ao contrário, né? A cidade, ela é muito bem preparada para questões culturais, para não só eventos, mas ela tem uma estrutura e muito próxima a Araraquara. Nessa história, então, de falar de oficinas e os projetos culturais, é que os portugueses se interessaram em conhecer Araraquara e manter parcerias, que eu acho que só foi interrompida mesmo por conta da pandemia, tenho a impressão, mas eram parcerias, inclusive, na relação do cinema, né? No cinema enquanto oficinas culturais para garotada, né, vinculado à Secretaria de Cultura e Educação, e outras atividades, como, por exemplo, atividades de rua, desenho do patrimônio. Por quê? Tudo bem, eu vou fazer uma comparação que não tem comparação, é meio estranho, mas assim, Paraty tem o seu centro histórico
impressionantemente maravilhoso, intocável. Você, quando entra no centro histórico, você mergulha para a 1600, quer dizer, você mergulha para a época quase do descobrimento do Brasil, né? Do Brasil colônia. É impressionante essa relação histórica. Araraquara, ela não tem mais vamos dizer, essa história. O período mais fértil da história do patrimônio de Araraquara, da época do café, né? Um pouco antes, mas tem a sua beleza e tem a sua... haja visto os museus que a gente tem, né? Eu nunca vi em Araraquara outras cidades com tantos museus do tamanho, percebe-se do tamanho de Araraquara. Paraty tem, acho que, umas 6 igrejas, mas era um período em que eu acho que eu também nunca vi uma cidade tão pequena com tantas igrejas, com marcas, né, da questão do catolicismo. Então, essa forma de comparar sem comparar, ou quando a gente leva para Torres Vedras, há uma coisa muito interessante, porque lá você está andando por uma rua e alguém diz assim, olha, essa rua foi aberta pelos romanos. Quer dizer, outro parâmetro, né? É a história do Exatamente. mundo, aqui é a história da ferrovia, o café, né? É bem mais Isso, recente a história, né? exatamente. E quando você traz, por exemplo, no começo do nosso papo, a história da questão da minha família, né, com os hotéis no entorno da estação ferroviária, porque era o grande boom da época, né? Era onde o comércio acontecia, né? E isso é fantástico, isso é muito legal. Nós tínhamos, eu me lembro, desculpa fazer esse retorno, mas como a gente está falando de patrimônio histórico, né, não dá para desvincular essas coisas, né? A atividade comercial era tão importante que a maior parte dos hóspedes dos hotéis, né, eram comerciantes, eram chamados viajantes, caixeiros viajantes, é o que trazia novos produtos e usava a ferrovia. Que coisa maravilhosa isso, né? Lauro, como o nosso tempo já está avançando, Sim. mas eu queria saber mais um pouquinho sobre como fica o artista na pandemia, esse pós-pandemia, e eu vi que você também está num projeto multicultural, né? Então, rapidamente para a gente, como que ficou o Lauro nessa pandemia? Os artistas que você conhece também, como é que foi? É barra, né? Não poder sair muito para Foi. rua, desenhar, fazer a sua arte. Como é que funciona? Teve que se reinventar. Exatamente. Eu tive que, basicamente, me fechar em casa, né? E, a partir daqui, por sorte, eu moro num lugar que é bastante natureza e você tem muitas aves, e a minha temática maior foi pesquisar e desenhar as aves que estavam no meu redor, que era o que eu tinha, né? Era o que eu tinha. Os projetos todos terminaram, não se podia sair de casa, não podia se viajar, e eu, pelo menos, tive que aprender muita coisa. Participei de alguns projetos do Sesc Paraty, por exemplo, onde eu tinha que criar as aulas ou atividades online. Então, eu tive que montar, metade do meu ateliê virou um estúdio, não é? E muitos tiveram que fazer isso. Agora, os participantes artistas que participam dos grupos de desenho de rua, nós tivemos que criar uma atividade online para que, senão, a cabeça não funcionava mais, né? Então, desta forma, eu consegui até uma inserção bacana num coletivo importante em São Paulo, que é o Coletivo Digital, que fez esse olhar um festival multilinguagens, como você falou, e deram um foco mesmo na arte na pandemia, né? E a gente teve que se reinventar. Eu não sei o que vai ser esse pós-pandemia, né?
Eu tenho saído muito pouco também, saído só o necessário, né? E continuando com as atividades online que eu acho que vieram para ficar, não é? Bom. E as praias de Paraty são lindas, né? Então, realmente, as praias são lindas e elas, na minha vida, né, nesse período de pandemia, eu só conseguia ir durante a semana em praias mais desertas, né, Uhum. por conta do isolamento social. Que bom, Mas elas são maravilhosas mesmo. Lauro Monteiro, prazer aí estar falando com Obrigado, você. Os araraquarenses vão te ver, vão matar um pouquinho a saudade, né, Lauro? E obrigado. mande um abraço, mande um recado aí para o pessoal de Araraquara que vai estar assistindo você. E assim a gente encerra mais um ponto de encontro. Muito obrigado, obrigado a todos. Como eu disse no começo do nosso papo, meu coração é araraquarense, né? É, e mesmo sendo Paraty o meu outro lugar no mundo, eu adoro Araraquara, tenho grandes amigos e sempre que eu puder eu vou estar aí presente com vocês. Muito obrigado. É isso aí. Esse foi mais um ponto de encontro. Até o próximo.